Quando eu saí do colégio militar fazia muito yoga, era vegetariano. No fundo, uma banda é uma comunidade. E uma banda é sempre a apologia do trabalho em comunidade. E as pessoas não sabiam dançar rock, não sabiam dançar música elétrica, não sabiam como se comportar. Preciso trabalhar muito para comprar um carro, lá está. Mas eu nem me considero bem músico, não é? Seja bem-vindo a mais um Baseado numa História Verídica. Pedro Aires Magalhães é um criador por natureza, um fundador. Foi a força motriz dos Heróis do Mar, banda que fundou há 30 anos, e a alma dos Madredeus há 25. E deixa-me já agora acrescentar, também os Resistência fazem agora, por agora, 20 anos o projeto. Antes criou bandas punk e tentou quebrar códigos num país onde só havia pobreza e burguesia. Ao leme dos Heróis do Mar enfrentou críticas e ataques. Com os Madredeus viveu uma história de glória e de mundo. No verão de 74 saiu de casa e não voltou. Tinha 15 anos. Nunca teve um emprego. Viveu sempre da música e provavelmente não saberia viver de outro modo. Desatemos então o filme da sua vida. Seja bem-vindo, Pedro Aires Magalhães. Obrigado, boa tarde. É um prazer. Então, pensando no filme da sua vida, qual a cena que gostaria de ver no início? Vou contar uma história. Portanto, eu antes do 25 de Abril andava no colégio militar, acho que sabe o quê? Sei. Sim. Eu próprio estive quase para aí. O colégio militar, as pessoas andam naquele tempo, agora penso que assim, nós éramos miúdos, não é? Entramos aos 10 anos e quando foi o 25 de Abril eu estava lá. Portanto, estava no 5º ano do liceu, o atual 9º ano. E nós, como miúdos, fomos completamente surpreendidos por uma revolução e até pela necessidade da revolução. Quer dizer, porque é que era a revolução? Tudo era uma novidade. Fazia sentido sequer a palavra golpe de Estado ou a expressão? Não tínhamos que perguntar o que é que era e tal. Mas ao colégio foi muita gente, fomos para casa, muitos soldados nessa noite foram lá comer e não sei o quê. O general Spínola era ex-aluno do colégio, a minha turma estava virada para o Largo da Luz e nós vimos o Spínola passar com o Marcelo Caetano para a pontinha, não sei o quê, saiu lá de um mini e disse adeus, viemos todos à janela. Portanto, quer dizer, vibrámos da maneira que os miúdos podiam vibrar. Mas sabe que as coisas também acontecem sempre em certas épocas, não é? E, portanto, o 25 de Abril aconteceu numa época, já aquele ano, desde o início, esse 73, 74, o ano letivo, na nossa turma tinha tido assim umas movimentações um pouco anarquistas, ou pronto. Nós tínhamos criado desde o 4º ano, criávamos uma certa contestação a uma certa despotismo, não fazia parte do colégio, mas fazia parte das atitudes de certas pessoas, abuso da autoridade, de professores, de alunos mais velhos, tudo. E nós ali no 5º ano, portanto, que era mais ou menos metade do curso, tínhamos desenvolvido assim uma espécie de movimento um bocado ligado também à contracultura, mais ligado a isso, ao movimento hippie, a todas essas coisas que chegavam à música. Mas num meio tão fechado como o colégio militar? Não era fechado. Era mais aberto que eu imagino? Era completamente aberto. Porque é difícil imaginar... Não, mas as pessoas, até nas prisões, podem se ler e interessar sobre coisas, não é? Portanto, mas para lhe contar então é uma história do princípio, só para dizer, portanto, o cenário era esse, era um ano diferente, depois ainda por cima houve uma revolução. E havia lá um miúdo na minha turma, que era o Gafão, que era uma pessoa que falava com dificuldade, que era assim, que era uma pessoa que era órfão, e que só tinha uma pessoa na vida que era a avó, que morava em Colares, ou em Cifala, não sei o quê, a quem ele escrevia um postal. Nos estudos, nós tínhamos estudos e aulas. E um belo dia, já depois até em maio, deve ter sido no mês de maio, ele estava a escrever o seu postal, ele escrevia alguns gatafunhos, daquelas pessoas desajeitadas, escrevia uns gatafunhos. E veio um desses professores que nós tínhamos de ponta nessa altura e disse, pá, isto aqui é um estudo, não é para estar a escrever cartas, pegou no postal, rasgou e mandou estudar. E pá, nós vimos assim, pá, isto não se pode fazer, isto não é justo. E porque eu levantei-me e comecei a falar com o professor que isso não se podia fazer, que não era justo, que ele, coitadinho, queria escrever à avó, não sei o quê. Se o Sr. Carlson é expulso do estúdio, não sei para que aquilo funcionava assim, está bem. E então depois nós combinámos, bom, olha, vamos fazer assim, tu para a semana escreves o teu postal à mesma. Era uma quarta-feira, não sei, quarta de manhã, às 8 da manhã. Escreves o postal na mesma. Se ele fizer alguma coisa
A gente levanta-se, fazemos greve ao estudo, a turma forma lá fora e vamos participar ao oficial dia deste professor, para que não há direito que as pessoas que estamos em maio, já fizemos os exames todos, não pode-se escrever à voz, não lembra ninguém. Pois não é que isso aconteceu mesmo. O professor voltou à carga. Ele escreveu o postal, uma semana depois, rasgou o postal ao miúdo. Nós levantámos, fizemos assim um discurso, o chefe da turma mandou sair a turma toda, o professor ficou desazado, que era uma coisa, a turma ficou toda à porta formada e fomos 4 ou 5, nós andávamos sempre em formatura, não é? Como se fôssemos uns soldadinhos. Fomos lá percorrer os claustros até o oficial de dia, protestámos, o tipo ficou com coisa, participou ao diretor do colégio e ficámos todos privados de sair durante 2 fins de semana e fomos à careca. Porquê é que escolheu essa cena? Porque ela porque ela sou eu. Você perguntou-me uma coisa onde você tinha começado a sentir, pronto, essa história que eu nunca mais esqueci e que pronto, que me trouxe uma data de problemas, porque era uma história em que eu tinha razão, todos tínhamos razão, mas estávamos fora do tempo e havia pessoas que nos podiam castigar. Eu penso que tomei o gosto desse desplante, não é? E fui fazendo isso a vida toda. O desplante de estilhaçar? Não, é pronto de me bater pelas coisas que acho. Não é? Ficou lá quanto mais tempo no colégio? Mais de um mês. Mas saiu porque lhe apeteceu? Não, eu para sair do colégio foi muito trabalhoso, porque eu não tinha autorização dos pais e de modo que eu saí por uma razão assim um pouco... Eu já tenho contado essa história, um pouco também bizarra. Eu escrevi 25 razões para sair do colégio militar, uma carta ao meu pai que estava em Luanda. Isso pós 25 de Abril já? Sim. Foi esse ano. O 25 não é por acaso? Não, claro que não. Okay. E 25 razões para sair do colégio militar e o meu pai entregou-se, portanto, à minha... Enterneceu-se, pode ser a palavra? Não, entregou-se à minha resolução. Argumentação. E disse, pronto, já está um tanto argumentário, pronto, vai lá. Que argumento é que se lembra que talvez... São muitos, eram 25. Sim, mas há algum que se destaca ainda hoje na sua memória? O principal era que eu queria estudar música, não é? E no colégio isso não era possível. Esse era o principal. Sei que era filho de um militar, como já percebemos, e de uma militante do PCP. Enfermeira. Minha mãe é enfermeira. Pode dizer-se que era... A profissão não era militante, era enfermeira. Sim. Mas pode dizer-se, PCP, militares, pode dizer-se que era filho da rigidez e da quê? E do revisionismo. Por exemplo, e da disciplina, se quiser. Não, os meus pais são um casal, penso que... Pronto, aquilo que na América chamam os baby boomers, não é? Quer dizer, portanto, são uma geração que só existiu depois da Segunda Guerra Mundial, num certo estilo de vida que se viveu no Ocidente. Eram pessoas muito boas alunos, muito estudantes muito aplicados, cheios de ideais humanistas, com ideais também para a sociedade, muito preocupados com o seu tempo, à sua maneira, cada um, politizados, que discutiam, viviam as questões nacionais. Politizados no mesmo sentido? Os dois politizados no mesmo sentido? Não, politizados não quer dizer o sentido, quer dizer informados sobre tudo o que são as correntes políticas de uma época, não é? Mas uma mãe virada para o PCP. É outra coisa, depois o que as pessoas fazem é outra coisa. E um pai militar, a pergunta era esta, é se casavam também na ideologia. Não, eles divorciaram-se muito cedo. Sim, mas eram de ideologias, professavam ideologias diferentes, dizer. Sim. E isso influenciou? O pensamento político em casa acabou por influenciá-lo também? Sabe, eu desde muito novo que, portanto, eu cresci 30 anos depois deles, não é? Portanto, eu sou filho já de outra esfera de influência, já não é como era para eles o liberalismo versus o comunismo, o Bloco de Leste versus a Europa e o Ocidente, a América, portanto, a guerra, não é? Portanto, era outro planeta, o planeta dos nossos pais, não é? O meu planeta não, é o do pacifismo, do interesse pelas religiões orientais, portanto, são coisas que hoje em dia parecem muito normais, vamos dizer, a ecologia, a etologia, o estudo da natureza humana, a crítica às religiões. Era outro planeta, era o planeta da anos 70, se quiser. Anos 60, não é? 60, 80. Sim. Isso materializava-se como na sua vida? Era só ler e pensar ou de algum modo manifestava-se também no seu comportamento, nas coisas que decidia fazer?
Pois, portanto, estamos a falar, estava a responder à política, não é? Sim. E portanto, para lhe dizer que quando eu era muito jovem, eu já tinha essa formação militar em que uma pessoa pode reconhecer pensamentos políticos, mas que guardam um lugar para a ação que acha justa, não é? Portanto, que é uma coisa diferente, não é? E essa obrigação que havia, digamos, principalmente a seguir ao 25 de Abril, de uma pessoa ou era de esquerda ou era do Partido Comunista e se manifestava de esquerda ou então era reacionária, pronto, isso é um erro, não é? É um erro social, não é? Mas pagou um preço por isso. Não sou eu, toda a gente pagou, não é? Pagámos todos, não é? Porque não é assim, não é? Porque não é assim. Há um lugar para a política, depois há um lugar para a cidadania, um lugar para a justiça, para as coisas que estão certas, pronto, e essas não podem estar sempre a flutuar de 6 em 6 meses. Isso não dá aquilo que a gente viveu, pelo menos a minha geração viveu. Isso para si já era muito claro nessa altura. Sim. E portanto eu gostava eu próprio de me valorizar como pessoa, de descobrir o mistério das religiões, o propósito da vida humana, saber mais sobre o cosmos, isso é que me interessava. E portanto, pronto, nessa altura estava no colégio militar, interessava-me por meditação, por yoga, por essas coisas também, pela música, interessava-me pela pop music no sentido de que era uma vida alternativa, interessava-me por fazer comunidades fora da sociedade atual. Portanto, era uma questão de tempo até perceber que não podia ser militar, provavelmente. Mas eu nunca pensei em ser militar. Foi para lá porquê? Por influência? Porque, pronto, foi-me proposto, era miúdo, tinha 10 anos. Muito bem. Era um bom colégio. Mas para lhe dizer, portanto, aos 14 anos, como é que isso se materializava? Bom, quando eu saí do colégio militar fazia muito yoga, era vegetariano, estudava música, fiz isso durante muitos anos, vendia coisas, fazia vários trabalhos para pagar a multa, tinha uma vida já alternativa. E no entanto? E estava a estudar. E no entanto, depois, perseguem-no sempre com a palavra Betinho, é curioso, não é? Quem? Há muita gente que se refere a si como o Betinho da Avenida de Roma. Isso como estávamos a falar há pouco, mas ouça, não sei, eu nem sei como responder a isso, mas pronto, é uma questão de serem mais... vasculharem mais. Não é muito difícil. E depois, por exemplo, aos 18 anos já tinha a expressão na contracultura, nós, com o movimento punk, nós identificámos como uma ação direta, não é? Para nós... Já está a falar dos faíscas, por exemplo. Estou a falar 3 anos depois, não é? Depois desse período nós pensámos, não, nós não podemos andar, quer dizer, entretanto, como sabe, a experiência mesmo em Portugal, em muitos casos tinha degenerado no abuso da heroína, há assim muitas pessoas flipadas e doentes. Conseguiu passar por aí como? Não passei. Mas pronto, não era portanto, não era uma aposta tão intelectual, digamos, tão construtiva como se pensou de início, não é? E portanto nós, para ser construtivos, quisemos ser ativos, não é? E portanto fazer aquilo que nós achávamos que muitas outras pessoas deviam poder fazer em Portugal. Quero fazer um grupo, fazer com a sua própria, não sei se lembra, mas em 1977 só havia música ligeira, o Festival da Canção, estávamos completamente longe e umas grupos assim de pessoas mais velhas tocavam rock sinfónico em inglês e portanto não havia mensagem, não é? Na música, não é? Sim. A não ser do canto de intervenção, que a mensagem era uma mensagem repetida, não é? Mas é curioso que nos Faísca, por exemplo, fazem punk. De onde é que vinha a vossa raiva? Não era raiva nenhuma. Não mas o punk tem muito a ver com alguma... Pois, há um punk de agora, não é? Que as pessoas põem uma crista e que tem uns cães e assustam as pessoas, isso é agora, não é? Que é um culto, digamos, de uma tribo, digamos, não é? Sim. Na altura, o muito importante do punk para nós era a iniciativa, porque todo o meio discográfico mundial estava dominado pelas bandas, os Genesis, os King Crimson, os Pink Floyd, os Rolling Stones, as super bandas, que se chamavam na altura os dinossauros, e toda a indústria vivia daqueles milhões de vendas e dos concertos muito grandes, não sei o quê, e não havia mais nada. O resto era tudo nostalgia dos anos 50, os mods, os não sei o quê, tudo antigo, não é? E em Inglaterra surgiu em 76, 77, esse movimento do it yourself, não é? Em que as pessoas, mesmo fora da indústria das majors, fizeram pequenas companhias de discos, faziam as capas dos discos, cotizavam-se para comprar guitarras, e faziam tudo em pequeno, não é? E essa é a vossa matriz, nos Faíscas. Exatamente, era esse modelo. Vamos nós fazer também, pronto, em vez de andarmos a dizer que estamos à espera de apoios, ou que devia haver cultura, ou que devia haver concertos, ou que devia haver salas. Pronto, como ainda hoje muita gente pensa, nós não vamos fazer.
E pronto, fizemos, pronto, juntámos, fomos fazendo, falávamos pessoa a pessoa. Para dizer, pronto, que foi nessa expressão musical que, e no fundo, para criar uma nova. No fundo, uma banda é uma comunidade. E uma banda é sempre a apologia do trabalho em comunidade. E, portanto, é sempre a apologia do trabalho em grupo. Portanto, uma banda é a coisa menos de direita, se quiser, que existe. Mas, não obstante, não passou a mensagem, está a ver? Com 30 anos de bandas, não é? Sim, porque logo a seguir nos Heróis de Mar voltaram a levar com isso. Exato, não, mas pronto, é só porque o senhor falou nisso, não vamos passar a noite a falar nisso. Mas pronto, é a evidência do coletivismo, da divisão de tarefas. Que, aliás, o persegue a si por toda a vida musical. Pois, mas pronto, mas é assim. Muito bem, nós já voltamos para conversar na obrigado. segunda parte. Imaginar um filme sobre a vida de Pedro Aires de Magalhães exige, antes de mais, que se perceba que personagem é esta. Um criador, um músico com sentido da totalidade, um profissional acima de tudo. Um homem com uma relação especial com a pátria. Pátria. As chatices que esta palavra já trouxe a Pedro Aires de Magalhães. Já a seguir, a um breve intervalo, João Bonifácio faz o retrato da personagem principal deste filme e, claro, é o convidado desta semana. Fique para ver. E voltamos ao filme da vida de Pedro Aires de Magalhães, mas primeiro então a proposta de guião de João Bonifácio. Aquilo que distingue o Pedro Aires de Magalhães dos restantes músicos da sua geração e não só, é o seu sentido de totalidade. Em cada grupo que ele participou, ele não se distinguiu apenas pela composição ou pelas letras, admiráveis tanto na pop dos Heróis do Mar como na construção do imaginário português, no caso dos Madre Deus. Imaginário que, aliás, já vinha atrás, nos Heróis do Mar já existia. Teve sempre também a noção do que era uma banda, e até os Madre Deus eram uma banda no sentido quase rock do termo. Que uma banda é mais do que as suas canções. Muito novo, nos Heróis do Mar, ele instaurou uma disciplina muito profissional de ensaios constantes, e quando fizeram o primeiro disco, entregaram na editora já com o grafismo todo feito, e a imagem do grupo também já tinha sido toda concebida por eles, da cabeça aos pés. A editora só teve de pôr o disco cá fora. A imagem nessa altura dos Heróis do Mar era fundamental, havia ali qualquer coisa de primitivo, de ritualista, em particular nos concertos, e isso valeu-lhes desde o início epítetos como de fascista. Foi logo a seguir ao 25 de Abril, eram tempos conturbados, e tudo que fosse conotado com a noção de nação, de país, era considerado reacionário. E havia, portanto, ali um lado de provocação grande, que se juntava à composição, ao profissionalismo e ao cuidado com a imagem como marcas do que é o Pedro Aires Magalhães. Eu julgo que ele não era inocente e sabia que estava a provocar, e julgo que não esperava que houvesse tanta confusão à volta de uma banda que tinha acabado de se formar. E ele não era um inocente porque ele sempre foi um tipo sofisticado. As amizades dele provam isso. Ele é muito amigo de pessoas como o Miguel Esteves Cardoso, que aliás lhe chamam um gênio, como o realizador Edgar Pera. E eu acho que o tempo deu razão a Pedro. Os Heróis do Mar não eram reacionários. Eles iam buscar, aliás, a pop de vanguarda da época, situavam-na era no imaginário português. E provinciano é talvez recusar o sítio em que nascemos, coisa que ele nunca fez. Tendo questões por resolver com a pátria, ele sempre fez questão de olhá-la e arrisco amá-la com os seus defeitos, o que não é nada provinciano. Não por acaso o projeto de recuperação da música portuguesa que ele encetou chama-se Resistência, o que implica um certo lado de orgulho, quer dizer, porque é que eu, que sou português, hei de fazer uma coisa que é pior do que um tipo que é inglês só porque ele canta em inglês. Eu acho que não houve tanta desconfiança com os Madre Deus, embora também haja quem tenha torcido o nariz, mas volta-se a notar ali uma banda impecavelmente ensaiada, canções escritas com minúcia, um visual apurado que remetia para uma ideia de Portugal, agora talvez um Portugal mais sóbrio e consciente da sua história. Por causa dos Madre Deus, entrevistei há uns anos e fiquei com a ideia de que ele tinha uma certa amargura por não ser completamente reconhecido no seu próprio país. Posso estar errado quanto a isto. De qualquer forma, eu acho que isso é o preço a pagar por não ser vocalista, e julgo que a palavra que melhor o define é brio. Ele não é apenas um profissional é alguém que cumpre. Ele faz mais do que cumprir, ele cria, imagina de raiz, tenta, ensaia e só para quando fica satisfeito. Isso é ser brioso, e acho que é o brio que o faz mais que resistir, criar e tentar de novo e acertar muito e bem. Essa amargura existe ou não? Por acaso, mas essa amargura de que ele falou, a amargura de não ser tão reconhecida em Portugal como isso, por exemplo, é uma das pistas deixadas aqui. Isso eu não sei.
Você pode ter ficado com essa impressão, porque eu falo muito, as pessoas, lá está, as pessoas em Lisboa contêm muitas palavras, têm muito medo da impressão que causa não sei o quê, e eu sou o oposto disso. Eu não tenho problema nenhum que as pessoas cheguem com impressões, quaisquer que sejam. Eu esforço-me por explicar tudo o que tenho a explicar, responder a todas as perguntas, e pode ser que em alguma pergunta eu tenha dito que não estava satisfeito com uma coisa ou outra, mas quer dizer... Mas não é o sentimento prevalecente? É um sentimento prevalecente, depende do nível digamos, da observação, não é? Eu não posso estar mais satisfeito do que estou como, pronto, este comentário é, digamos, sobre o artista público, é a atividade pública que eu tive desse ponto de vista, quer dizer, e tendo começado as nossas atividades como comecei, pronto, há 30 e tal anos, como eu tentei explicar, numa alternativa, não é? Fora de qualquer apoio, de qualquer associação, de qualquer... tudo o que nós criámos, fomos nós que criámos esse movimento, não é? Só posso me dar por satisfeito, tanto pela carreira dos Heróis do Mar, que foi um grupo fantástico. A gente fala sempre do primeiro álbum, mas o grupo durou 9 anos e fez 5 álbuns, 5 maxis que foram êxitos, digamos, da rádio naquela altura. Fizíamos 100 concertos por ano num Portugal que não tem nada a ver com o Portugal 2, o país mudou imensa face nos últimos 20 anos, e tanto os Heróis do Mar foram um grande sucesso, não foram um sucesso financeiro. Sim, não vendemos milhões de discos, mas a nossa música vingou, a mensagem vingou. Mas outra pista que ele deixa ali... Mas eu respondo-lhe, percebe? Portanto, essa parte, não é? No caso dos Madre Deus é a mesma coisa, ele estava a falar com os Madre Deus não reconhecido. Quer dizer, os Madre Deus venderam em Portugal 1 milhão de discos, não é? Eu produzi esses discos, escrevi-os, portanto, eu estou mais que reconhecido, não é? E sente esse reconhecimento? Pois, não é impossível não sentir, não é? Quer dizer, portanto, vendi 1 milhão de discos, fiz 300 concertos em Portugal com os Madre Deus, em castelos, castelinhos, aldeias, praças principais, os anfiteatros. Quer dizer, ao longo destes anos não houve nenhum... Não depois sei se esquadrinhámos o país todo. Não, em Portugal, estou a falar de Portugal. Sim, mas mesmo lá fora, depois da Amália, os Madre Deus poderão ter sido provavelmente o único projeto que levou... Isso sabe, nós hoje em dia estamos num mundo, a música portuguesa tudo são contas, faça as contas, não sei. Eu nunca fiz essas contas, não sei quantos concertos é que a Amália fez e quantos é que nós fizemos. Não, mas eu quero dizer é que seguem um pouco, não há muita outra história de uma banda levar a música portuguesa por esse mundo fora, com 2 milhões de discos vendidos fora de fronteiras e 5 turnês de 3 anos. Nem banda, nem coisa nenhuma, não. Ele deixa... Nem banda, nem sapataria, nem roupas, não é verdade, nem mesmo os militares, não é? Nem, pronto, impossível. É preciso não esquecer que a campanha dos Madre Deus é feita com música. Sim. Não é uma campanha agressiva, portanto não é com armas, não fomos apanhar piratas, nem fomos trabalhar para ninguém em particular, não fomos desbravadar terras, nós fomos convidados, não é? Quando saímos daqui fomos convidados para tocar ali, tocar aqui. Portanto foi foi um grupo feito para ter essa mobilidade e que conseguiu tê-la, portanto, quer dizer, a parte portuguesa nesse grupo é fundamental, não é? Portanto, desse ponto de vista eu não tenho nenhum, como é que a palavra que usou, ressentimento, não sei se amargura em relação ao agora, não reconhecimento mais óbvio, se quiser. Mas porventura, aquele rapaz, o que ele percebeu foi que eu não me sentia, não é reconhecido, talvez eu tenha percebido que eu não me sentia lido, isso sim. Lido no sentido entendido? Isso sim. Isso acho que ainda vai levar tempo, porque eu pensava quando era miúdo que as músicas, que ninguém lê, em Portugal pouco se lê. Sim. E pensei, bem, as coisas que são precisas dizer, as coisas não vão ser escritas em livros. Eu acho que devem estar em poemas. Eu acho que percebam que queres chegar no éter, e as pessoas ouvirem sem querer coisas que precisam de ouvir. E parece que nós fizemos não só as bandas, como as bandas são o veículo, né? O que nós fizemos foi um modo de publicar um certo discurso. Quando fala, por exemplo, numa canção sobre a história do futuro do Padre António Vieira, aquela visão profética que ele tem de que Portugal será, no fundo, o providenciador da paz aos povos. Isso é um Portugal que não existe, é um Portugal imaginado. Profético. Acha que as pessoas não percebem isso quando faz uma canção? Ou quando faz uma canção sobre a cachaça? Qual canção? A profecia? Sim, sim. Eu não sei se... Quer dizer, vamos lá ver uma coisa. Quando diz que não é livre... As pessoas que as leem percebem. O que eu estou a dizer é pena, porque uma canção como essa, por exemplo, toda a orquestra sim. da Banda Cósmica, foi o que nós fizemos. Foi nessa altura esse tema.
fizemos, num ano, reunimos uma orquestra, os Madre Deus, portanto eu e o Maria, escolhemos os músicos, gravámos 3 álbuns, produzidos por nós. Já não é, toda a gente já devia saber, quer dizer, no jornalismo, toda a gente devia saber que já não há editoras, que não há, portanto, e que nós o que estávamos a fazer é, quando saiu a Teresa e os outros músicos, nós os que ficámos e queremos continuar com a bandeira em pé, dizer, não, vamos fazer uma banda palop com angolanos, com brasileiros de facto, e tocar músicas dos Madre Deus que se podem tocar com banda, e criar música para uma orquestra latina, no fundo, uma orquestra a que chamámos Banda Cósmica. Escrevemos 36 canções novas, editámos 3 álbuns nesse ano, fizemos assim uns 20 ou 30 concertos em Portugal. Pois olho que quando agora lançámos um disco, todos aí fartei-me de dar entrevista, ninguém conhecia nada. Eu nem queria acreditar, porque eu próprio, com a minha editora, eu distribuí. As pessoas até se fartavam de rir, mas às vezes paguei em 600 discos, arranjei uma dessas agências de relações públicas e disse, olha, eu quero ter a certeza que aquelas distribuições que fizeram ao longo do ano, já que nunca ouvi a Banda Cósmica em rádio nenhuma, em televisão, não ouvi nada, e para ter certeza que não houve desmando nos discos, vamos distribuir outra vez os 3 álbuns e o DVD a toda a gente. E pronto, houve certas pessoas que fizeram essa distribuição. Depois, passado um ano, ninguém sabia de nada. Portanto, é isso. Eu estou a perceber. Nós podemos ser conhecidos como artistas, ou porque são aquele tipo que aparece na televisão, ou que fez aquela música, ou que faz disso, ou que tem muito sucesso, tem pouco sucesso, mas isso para nós ainda é a antecâmara. Muito bem. O que nós queremos nesta altura é, pronto, eu tenho tido muito esta conversa por acaso, ainda bem que você fala nisso, será que as pessoas já perceberam qual é a liberdade que conquista uma pessoa de ser uma pessoa que lá está, que não é empregada, que é independente financeiramente, que é autor, que viaja, que recebe, pronto, que se relaciona em vez de só com as pessoas da sua rua, relaciona com as pessoas do mundo inteiro. Essa liberdade é também um saber que o faz terminar a fazer uma coisa, por exemplo, como a Banda Cósmica, ou agora, e essa consideração, digamos, pelo projeto interior de um certo artista, que é público, não pode estar terminada por irem ver o top da FNAC e dizer se vendeu 5 discos ou 20. Quer dizer, no fundo, ao fim de 40 anos, nós gostávamos de ter criado algum interesse pela parte, digamos, pela parte pensada da nossa obra, está a ver? E ainda é um trabalho por fazer. E isso ainda falta. Outra pista que o João Bonifácio deixa é que ele tem a firme certeza, pelo menos parece ter a firme certeza, que quando lançaram o produto Heróis do Mar, pensado com aquele visual, com palavras que na altura poderiam ser mal entendidas, como pátria, saudade, essas coisas todas, sabia no que se estava a meter, estava a ser provocador e saberia que vinha aí tempestade, ou ficou surpreendido com o que aconteceu depois? Bem, para já deixa-me corrigir, a palavra pátria não aparece nunca foi, é verdade, é verdade, mas é associada a vocês. Está bem, mas lá está. Ela aparece, ela é nos identidade como se nós fôssemos. Nós dizemos que nos interessamos pela história de Portugal, eles dizem que nós fazemos o culto pátrio. Eles, não somos nós. Como os nazis, não sei o quê. Não, pois nem somos nazis, nem estamos a fazer o culto pátrio dos nazis. Estamos a fazer que está aqui. Estava lá escrito, publicado. A palavra pátria só saiu, mas realmente era uma palavra tabu. Ela só saiu num disco de 83. Mas ficou numa canção Adeus, chamada Adeus. Sim. E eu lembro perfeitamente, cada vez que cantávamos aquela canção, quer dizer, parece que temíamos que nos acontecesse alguma coisa, lembro perfeitamente. E era apenas uma canção de despedida, não? Mas sabia ou não daquilo que estava a meter? Era essa a curiosidade? Não, uma pessoa nunca sabe. Isso é perverso dizer isso. A gente não sabe. A gente esperava pelo melhor. Nós esperávamos que as pessoas percebessem que um grupo rock não tem que andar de alparcatas, calças de gangue e t-shirt. Pode fardar-se, pode fazer teatro. Não éramos os primeiros nem os segundos no mundo inteiro, nada. Portanto, o que nós fizemos foi isso. Esta unidade tem um visual. Não é um visual, é uma representação. E nós representávamos umas figuras imaginadas que eram as figuras das nossas canções. Pois éramos jovens, dançávamos e queríamos que aquilo tudo contribuísse para criar um clima de convívio, de dança principalmente, nos concertos, que era uma coisa aflitiva aqui. Nós já tínhamos bandas há 2 ou 3 anos e as pessoas não sabiam dançar rock, não sabiam dançar música elétrica, não sabiam como se comportar e ficavam a olhar para nós nos concertos e nós ficávamos aí sim, bastante tristes, porque tocávamos bem, a banda tinha imenso balanço e as pessoas não dançavam. E que efeito é que teve aquela... E portanto essa coisa dos tambores, dos Heróis do Mar, não sei o quê, era isso.
Nós não sabíamos que podíamos ser tão hostilizados, tão perseguidos, ameaças de morte. Não, nunca E pensávamos que nisso. efeito é que teve em... Eu imagino jovens de 20 e poucos anos a serem ameaçados, a serem apelidados disto e daquilo. Pronto, sentimos que Assustou-vos? estava, como dizem as pessoas em ambiente revolucionário, que está de chuva, não é? Quer dizer, isto está difícil, não é? Está de chuva, não é? Vamos lá ver o que é que dizer, mas nós não íamos também prescindir das nossas ideias. Portanto, tentámos, bom, as entrevistas existem, quer dizer, tentámos esclarecer o que era o Afonso Lopes Mas ainda Vieira, hoje o que é vos que eram atiram as com canções de amigo, o que é que era a saudade, o que é pode explicar, o que é que era o Oliveira Martins, o que era o escritor, tudo era tabu, você não está a perceber bem, que não era só... Sim, eu sei. As pessoas dizem, é uma espécie de fascismo, realmente, ridículo, diminuir o nosso trabalho, e a ambição dele é essa coisa, é a direita, é fascismo, isso é que é fascismo, não é? Quando é que Porque começou? ninguém se preocupou em ir ver a trabalhar que a gente estava a ver. Portanto, o que eu queria explicar para acabar com essa coisa que é, o que no entanto escapou, digamos, aos nossos detratores, é que nós éramos de facto uma boa banda, que trabalhávamos muito, fazíamos boas canções e que a nossa música triunfou, como triunfa a música, que é direta ao coração das pessoas, à alegria das pessoas, à vida social das pessoas, e portanto as pessoas depois em Portugal O melhor exemplo disso é o convidavam-nos Amor. para ir ver, por exemplo, o Amor. Sim. Mas pronto, mais importante do que isso é apenas um êxito discográfico, importante é a vida que nós conseguimos levar com a guitarra e as carrinhas e os concertos ao fim de semana, e nós não tocávamos em playback, não é, que era o hábito da época. Portanto tínhamos que levar equipamento e tocar, queríamos fazer aquilo tudo à séria, e nós gostávamos de tocar, as pessoas não se esquecerem disso, e as outras pessoas lá gostavam de nos ouvir. E Nós não ganhavam fazíamos- muito dinheiro. Diga? E não ganhavam muito dinheiro. Não ganhava, eu fui sempre indigente, até, pronto, não vou agora contar essa parte da minha vida, mas pronto. Mas desse ponto de vista, como é que foi a sua juventude? Com pouco dinheiro, pela estrada fora, hoje Não, quando mas olha nunca me para faltou trás... nada, digamos, eu não tinha dinheiro, mas tinha mais dinheiro que as pessoas com quem andava na escola, não sei o quê, porque eu trabalhava, não é? Mas tinha uma Pronto, vida tinha de dinheiro para almoçar, jantar, não tinha casa, não tinha carro, não é? Vivia onde? Em casas divididas, não é? Ou pequenas, águas Mais uma furtadas. vez, não sei a o quê. comunidade. Às vezes, sim. Quando é que Dividi começou a ganhar? casas, Quando é que começou a ganhar dinheiro que se visse? Que lhe desse para dizer, isto agora começa a compensar, em termos monetários? Isso foi quando toquei em 3 bandas, nos Madre Deus, na Resistência e nos Delfins. Foi no início dos anos 90. Um período 92. intenso. Foi no ano da Resistência. Sim, sim. Eu também tenho uma curiosidade. Como é que foi a Portanto, convivência? foi preciso trabalhar muito para comprar um carro, lá está, e pagar uma renda de casa maior só comigo. Como é que foi conviver com os Madre Deus a partir de 87 e os Heróis do Mar já em... Não, foi antes, os Madre Deus, eu e o Rodrigo começámos a fazer aquilo em 85. Sim. E os Heróis só acabaram em 90. Sim, sim, sim. Mas essa Portanto, era um grupo de fim de convivência... semana, os Madre Deus não conviviam, os Heróis não tinham relação com isso. Os Madre Deus é um grupo que eu fiz para tocar guitarra clássica, que era o instrumento que eu tinha estudado em jovem, não é? Assim que saí do colégio militar, portanto, entre ali os 15 e os 20 anos. Mas- E que, enquanto nos Heróis do Mar tocava baixo e instrumentos elétricos, não é? Portanto, os Madre Deus aparecem para eu, é uma ideia que eu tenho para que comece a desenvolver com o Rodrigo, para poder tocar guitarra, eu guitarra e ele sintetizador. Andava anos com esse sonho e só nessa altura é que conseguiu pôr em prática. Pois, são 7 anos, 5 anos. Fale-nos do encontro com Teresa Salgueiro. Como é que a encontra? A Teresa Salgueiro. Portanto, nós andávamos a fazer audições à procura de cantoras em Lisboa, nesse ano de 85, exato. Em pleno furor dos Heróis do Mar também. Sim, sim. E da 7ª Legião. Sim. E pronto, ouvimos várias pessoas que diziam que cantavam e não cantavam. Nós queríamos alguém que gostasse de fado. O fado era tabu nessa altura. Portanto, nós queríamos encontrar uma pessoa que só, pronto, que tivesse relação com o fado, cantasse uma rapariga e que tivesse relação com o fado. Ou seja, mais uma vez estavam a ir contra a corrente. O fado era maldito. Pois, mas eu não queria fazer fado, mas queria cantar, queria compor para uma pessoa que pudesse cantar com os melismas do fado. Sim. E queria criar, portanto, lá está. Mas não uma fadista. Sim, não, fadista. E queria
queria criar, portanto, queria fazer essa poesia cantada num ambiente similar ao do fado, mas absolutamente sem guitarra portuguesa. Porque também é uma fatalidade em Portugal que cada vez que se juntam umas pessoas com umas guitarras e uma viola, dizer que aquilo é fado, também é outra fatalidade. Porque pode não ser, não é? Pode uma pessoa não querer inovar, não é? E então chamam aquilo fado moderno, não, mas pode, espera aí, há de haver algum momento onde acaba o fado e começa outra coisa. Bem, pronto, está a chover, não é? Portanto, isso também é um problema de comunicação, não é? Mas voltou a levantar sobrancelhas esse novo projeto? Como? O projeto Madre Deus, quando começa a aparecer que isto é aparentado com fado, mas não é bem fado. Não, isso foi mais estrangeiro, mas isso a gente tem que falar muito, se me faz umas perguntas dessas, mas vamos responder. Como é que encontramos a Teresa? Foi muito gira a coisa da Teresa. Eu por acaso não estava cá, eu estava no Brasil, no Festival de Cinema, tinha ido lá com um filme de que fui ator do Joaquim Leitão. Sim. E o Rodrigo e o Gabriel, falámos ao telefone, sabes que ontem estávamos no bairro alto, passámos ali no Gingão, ouvimos uma miúda cantar, com uma voz giríssima, e ela vamos fazer uma audição, ou queres que esperemos por ti? Não, vai lá, já sabes, tem que cantar A Sombra, que nós tínhamos uma canção que era... O Tira-Teimas. Exatamente, chama-se A Sombra. E pronto, depois eles foram muito simpáticos, estavam todos entusiasmados, e quando a Teresa era a 14ª miúda que a gente ouvia. 14ª. E quando chegámos ao aeroporto, nós tínhamos um Walkman específico para gravar as audições, que era um Walkman que tinha colunas, não é? Sim. Para se poder ouvir em qualquer lado e para gravar os ensaios. E eles foram ter comigo ao aeroporto, esperar-me no aeroporto. Estão excitados que lhe quiseram mostrar logo. E mostraram uma sombra cantada pela Teresa e disse, com a certeza que é ela, deve ser. Ou seja, ela foi escolhida no aeroporto, basicamente. Não, pois encontrámos. Sim, mas pronto, foi ouvida, eu ouvia no aeroporto, sim. Muito bem, nós voltamos já daqui a pouco para mais uma parte, a última parte consigo. Pedro Aires Magalhães, hoje à procura do filme da sua vida. Voltamos já a seguir. Última parte com Pedro Aires Magalhães, terceira e última parte baseada numa história verídica. Falávamos há pouco do encontro, como é que escolheram a Teresa Salgueiro para a Madre Deus. A saída dela foi complicada? Ainda há bocado me estavam a fazer essa pergunta e digo assim, olha, nós e a Teresa e nós fizemos tantas coisas tão extraordinárias que eu visto assim, olho para trás e acho que a saída não foi complicação nenhuma. Foi uma decorrência do normal fluir do tempo? Não, é que é normal, tudo normal, não é? Portanto, contei-lhe essa história, ela tinha 17 anos aí, estávamos em 1985 ou 86. Depois a Teresa, pronto, ela gostava de cantar, nós gostávamos de tocar, escrevíamos canções para ela cantava-as bem. Pronto, ela foi crescendo, as canções que escrevemos quando ela tinha 18 anos eram umas, com 30 eram outras. E ela, entanto, foi mãe, deixou de ser a rapariga que era para ser uma mulher feita e não sei o quê, e depois começou a pensar que era melhor ir fazer outras coisas. E nós tivemos que dizer, pronto, se vais fazer outras coisas, isto aqui, um grupo como o nosso, não pode ser dividido, não podes... Até porque... Portanto, isto tem regras, portanto, não podes fazer concorrência ao grupo, se tu quiseres fazer outras coisas em público, tens que sair do grupo, pronto. Também não podes estar no grupo e estar a fazer outras coisas, não. Foi uma espécie de ou nós ou a tua vida? Não foi, é isso que eu estou a dizer, não foi ela, pois claro, mas eu quero fazer, claro. Não foi nada, não foi tudo razoável. Ela saiu, portanto, o último concerto dessa formação foi em Tóquio, a 7 de dezembro de 2006, e nós já sabíamos disso, porque todo o grupo, pronto, dentro da medida do possível, era planeado para não atrapalhar a vida a ninguém, portanto... Nós falámos disso em 2003, 2004, quando escrevemos o último repertório da última turnê, que foi o Amor Infinito. Foi uma turnê fantástica, com 170 datas ou assim. E portanto nós sabíamos, quando chegássemos, íamos a Macau, depois a Tóquio, em Tóquio tocávamos no Bunkamura e ia ser o último concerto daquele grupo, a gente sabia. Por falar nisso, já tocaram em todo o mundo? Não, todo o mundo não, mas... 40 países. O mundo é muito maior. Sim, eu sei, mas já tocaram em muito sítio. Já essas listas estão no nosso site, madredeus.com. Está lá uma lista exaustiva de todos os sítios. Olhando para todas as cidades. Olhando para a sua vida, sempre foi de muitas viagens, desde muito miúdo. Desde muito miúdo, não. Angola, com o seu pai desde os 6 anos? Sim. Sim, mas... Sim, viajei. Viajei talvez bastante, sim. O que é que é mais importante desse mundo que já tem? O que é que isso lhe deu?
Tanta viagem, tanto país, tanta cultura, o que é que lhe deu? Bem, em cada época é muito diferente a maneira como se viaja e o que se procura, não é? Portanto, pronto, se você falou em África, eu ia lá passar as férias durante, pronto, aos 6 anos, aos 8, aos 10, até no ano do 25 de Abril, depois daqueles episódios que eu estive lá. E pronto, é muito diferente uma criança de 7 ou 8 anos de um rapaz de 14 ou 15, portanto, Angola, Luanda e Nova Lisboa eram cidades, digamos, muito mais abertas do que Lisboa, não é? E sentia isso já como miúdo? Claro, não, claro que sentia. Íamos ao cinema, andávamos à vontade, íamos para a piscina, conhecíamos tínhamos imensos amigos, íamos para a praia. Pronto, era uma vida muito diferente da que se fazia aqui, pelo menos que se fazia na Lisboa, onde eu tinha nascido. Talvez na Linha fosse um bocado mais aberto, mas a Linha tem praia e tudo, mas é um meio um bocado conservador. Portanto, não sei. Mas pronto, a experiência que eu tinha de Angola é isso. E nas viagens, porque foi só que fiz entre Luanda e Nova Lisboa, o que me ficou no espírito foi a dimensão continental daquele país, não é? As paisagens, visto, que eu depois só voltei a encontrar nas nossas viagens de bus pela Europa, que também tem essa dimensão, que não é, mas Portugal não tem. Portugal tem uma paisagem toda ela muito humanizada, muito pequenina, é tudo à medida de quem lá mora, não é? Mas basta ir para a Espanha para encontrar já uma paisagem continental, não é? Sim. E portanto, mas a África ainda tem mais coisas. Portanto, eu fiquei essa ideia. As viagens, bem, não lembro de ir a Londres, sei lá, aos 10 anos, com a minha mãe. Ou, por exemplo, um episódio importante foi ver um concerto de guitarra clássica no Queen Elizabeth Hall, que eu fiquei maravilhado. Como é que eles chamavam? Turíbio Santos, um guitarrista brasileiro, a tocar os recuerdos de Olhambra, que é uma peça em trémulo. E eu, não sei, tinha uns 12 anos, eu tocava viola assim, eu tinha discos de Jimi Hendrix, de Bob Dylan, não sei o quê, nunca tinha ouvido a guitarra tocada com os dedos, não é? Olhei aquilo e vi aquela peça, que é uma coisa linda na altura, e foi aquilo que me decidiu a ter que estudar guitarra clássica. Por exemplo, isso foi em Londres, não foi aqui, não é? Consegue coisas que acontecem. Consegue tracejar a gênese do seu gosto pela música? Sabe onde é que está essa gênese ou ainda continua nas brumas da sua infância? Eu já lhe dei aqui umas pistas sobre como é que é a minha relação com a música. É bem dizer, eu não sei como é que as pessoas ouvem isso, mas eu nem me considero bem músico, não é? Então. Exato. Eu acho que utilizo a música, não é? Como utilizo a palavra, como utilizo os estudos. Não é um veículo, é um elemento, não é? É um elemento do meu trabalho, não é? Na verdade, quando eu penso, o meu verdadeiro trabalho é mais de producer, não é? À inglesa, não é? Eu produzo som, produzo os grupos, crio, não é como o produtor de cinema, não é? É o produtor de discos, não é? E de bandas, não é? E produzo, digamos, uma forma, um estilo, um som, não é? E nas suas variantes, uma paleta de sons, com o que eu toco e com o que combino com os outros tocar, e tudo o que fazemos, com as letras, com a apresentação, com a ideia do espetáculo, e o que nós criámos foi essas estruturas itinerantes de teatro musical, que são, por um lado, dão-nos uma liberdade criativa muito grande na música, na leitura, no estudo, portanto, do que a gente se prepara para fazer aquilo, nas conversas que temos sobre o material. Portanto, são como que veículos socializantes, está a ver, de um trabalho que, assim é minha tarimba, é tocar numa guitarra, mas pronto, há outros que tocam muito melhor que eu e não fazem isto que eu faço. Outros encontros, Wim Wenders em 94, salvo erro por aí. Wim Wenders foi muito importante para nós. Como é que esse encontro se dá? Foi muito simples, estávamos em Lisboa, telefonámos-me se eu podia ir jantar com o Wim Wenders, foi muito simples. Eu cheguei a casa e disse, telefonou não sei quem, acho que era a secretária do Paulo Branco, assim, alguém do Paulo Branco, da produtora Atalanta Filmes, não sei, naquela de cima, e pá, ele quer, vem cá o Wim Wenders e quer jantar contigo. Vamos porrar. E até o Wim Wenders encontrámos ali naquele restaurante que ainda hoje existe, mas de antes não era, aquele restaurante cá à frente de São Bento, numa esquina, um restaurante italiano. Sei. Mas na altura não era um restaurante italiano, era outra coisa qualquer. E fomos aí jantar, passou bem, não sei o quê, e ele disse, eu do Wim Wenders conhecia o amigo americano, acho que não conhecia mais nada. Na altura, o filme As Asas do Desejo é posterior a esse encontro, acho eu.
Mas pronto, então foi nesse ano, ou assim, pronto, não, havia o Amigo Americano e havia um outro filme que também era rodado cá em Lisboa, não é o Faro, So Close, não sei, havia qualquer coisa, mas enfim, não era assim, pronto, mas o Amigo Americano já causava a impressão que chegasse. Portanto, sabia que estava em frente de um homem que... Sim, do realizador alemão, do Amigo Americano, que era um filme que eu gostei imenso. E eu tinha uns amigos aqui do cinema que trabalhavam com ele, que ele andava cá a fazer Paris, filme, Texas, é verdade. E eram assistentes de realização e não sei o que. Mas e o Paris, Texas não é posterior? Não, eu acho que é anos 80, 84 talvez, por aí. Pronto. E ele disse, pronto, eu vinha cá, vamos fazer um road movie, não tenho guião, não sei nada, mas fomos convidados pela Capital da Cultura para fazer um filme. E queríamos usar a música porque ouvimos e gostávamos muito e não sei o quê. Eu perguntei, mas ouviram? Ouvimos os discos, que discos? É os dias da Madre Deus, e eu existi. Estávamos em janeiro de 94, ou dezembro de 93. Eu disse, olha, desculpa, mas isso é muito antigo. Isso é muito antigo, o grupo hoje é muito melhor. Já fizemos e se coisas. você tiver... Não, era tudo verdade. E nós estamos agora mesmo a preparar o nosso próximo álbum, que vai sair em 12 países, não sei quem, na Europa. Portanto, temos imenso repertório. Eu tenho muito gosto em convidar a vir ao estúdio, ouvir aquilo tudo e conhecer as pessoas, porque se calhar talvez lhe interesse quando é que vão fazer o filme. Em maio. Então, nessa altura nós já temos estúdio e quem sabe podemos gravar algumas coisas especialmente para o filme. E ele perguntou-me, tem alguma canção sobre Lisboa? Foram todas. De uma maneira ou de outra, todas. Sim. E pronto, para mim foi muito claro, pronto, lá está, estávamos em 94 e o grupo tinha começado em 87, mas nós tínhamos 2 videoclipes da Latina Europa, não é? daquele programa de música, e era tudo, e já tínhamos passado há 3 anos que andávamos a viajar no mundo inteiro e não tínhamos videoclipes. Ou seja, foi preciso vir este estrangeiro para que... Foi uma sorte enorme, porque olha... Mas algo muda na vossa vida depois disso. Muda muito, depois mas muda tudo ao mesmo tempo, não é? Por um lado nós já tínhamos o repertório, já tínhamos, depois ele vai ao estúdio ouvir, fica encantado com as músicas, eu divido aquilo a meio e metade é para o filme, metade é para o nosso álbum. Os músicos ficam um pouco contrariados porque iam trabalhar muito mais nos estúdios, eu expliquei-lhes, nem dá para falar nisto à editora porque senão começam-nos com maçadas e burocracias a querer ter a opinião e não sei o quê, não vale a pena. Nós temos de trabalhar um bocadinho mais, está tudo ensaiado, pronto. Deixa-me só talvez a gente consiga arranjar mais uns dias de estúdio, mas eu acabo já. E então o que é facto é que depois, com a ajuda do António Cunha, do nosso agente, ele falava muito com o Vendors cá em Lisboa, íamos combinando canções que ficavam no álbum, quais é que iam para o filme. O que é certo é que conseguimos dar 9 temas do Madre Deus inéditos. O som estava muito melhor que o desses primeiros discos, aliás o grupo tocava muito melhor. E quando lançamos o Espírito da Paz nesses 12 países, digamos, uma das notícias que vinha, que era associada ao disco, é que o grupo Madre Deus é aquele grupo que fez a banda sonora do próximo filme Exatamente. Isso abriu-nos, isso foi como assim, pronto, eu ouvi-me vendas ao realizador de culto, isso, toda a imprensa se interessou por um filme que ainda não estava à vista, mas apareceu o grupo e nós tocávamos e tínhamos esse motivo para as pessoas lá irem ver os jornalistas e não sei o quê. Nós estamos quase a terminar. Muito boa impressão, portanto isso abriu, não só para dizer que esse filme é que abriu, completamente. O Lisbon Story abriu, digamos, juntamente com as músicas que nós tínhamos preparado e com a idade e o formato da Teresa, o formato mas pronto, a grande forma em que ela estava naquela altura, a juventude, a beleza dela, não sei o quê, realmente foi esses anos, 94, 25, 96, a turnê que nós chamámos do Espírito da Paz, foi uma grande explosão, digamos, da nossa música em todo o lado. Olhando para um filme da sua vida, qual diria que foi o maior vilão da sua vida? Nina. Eu não disse quem, eu disse perdoei qual. todos. Não, já perdoei todos. Perdoar é muito importante. Para si próprio? Não, e para os outros. Para nós, principalmente. Sim. Mas é dos que confronta o vilão? Ou é daqueles... Não, na altura, sim. Se for o caso disso. Não sabe, é uma pergunta... Realmente é por causa do filme, não é? Quem é que é o mal da fita, não é? Se quiser. Pois... Acho que nunca cheguei, ainda não cheguei
Nunca apanhei nenhum a sair do banco, não é? Nunca me calhou essa sorte. E se tivesse que escolher o grande momento definidor, aquele em que eu acho que foi aqui que a minha vida realmente ganhou o sentido que tem, há algum momento que consegue identificar? Não, isso não existe. Eu acho que isso, sabe, para fazer, digamos, este tipo de vida alternativa, não é? Você não se pode dar esse luxo. Não há assim, eu às vezes digo, muitas vezes me sentia ou cansado, ou contrariado, ou lá está, rodeado de vilões, assim. E eu disse, mas como é que tu te encontras nesta situação? E eu digo, não, mas eu fiz tudo certo. Se me enganei, foi na vida que escolhi, mas já foi muito lá atrás, está a ver? Portanto, eu tenho que me ter enganado, sei lá, algum livro que li aos 12 anos, ou se uma coisa, porque, digamos, o meu fascínio, digamos, pela música, pelas viagens das bandas, por fazer concertos em cidades, entrar e sair em cidades. As minhas viagens não são turísticas, não é?